quero te dar boas-vindas e pedir para você se apresentar, dizer quem que você é, o que você faz aí em Brasília, terra maravilhosa. Vamos lá. Estamos aqui na capital, né? Boa tarde a todas. Doutora Flávia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de algo que a gente ama, né? Que são Sim. nascimentos. Bom, eu sou doula, educadora perinatal, sou administradora de formação, né? Minha formação é em administração e eu consigo aplicar várias das coisas que eu aprendi na doulagem, né? Questão de gestão de projetos, gestão de equipe, e hoje eu acompanho casais, assim, em sua maioria, à distância, né, na educação perinatal, e tento preparar os casais que não têm condições para ter uma doula presencialmente, entenderem o processo do parto e passarem por ele de forma consciente, forma capacitado, né, de informações. A maioria dos casais que eu acompanho são casais de missionários. Eu fiz Olha um que curso de lindo. missões 2 anos atrás e eu entendi que a doulagem não era apenas a minha formação, mas era a forma de exercer o ministério tão importante que é preparar pais, né? Porque hoje eu estava pensando, vindo no caminho da igreja hoje de manhã, eu vim pensando, não tem como mudar uma cultura sem mudar os pais. Então a gente começa assim, preparando os pais para a chegada dos filhos. E é isso. Estamos aqui para contribuir com vocês no que for, no que vocês tiverem dúvidas. Realmente o nascimento é um momento muito importante. A gente de fato tem que se preparar para essa chegada, para a chegada dos bebês. E é o que Deus espera de nós como geradoras de vida, né? Em Gênesis, antes de Eva ter filhos, Deus já tinha dito ali para ela que ela era geradora de vida. O nome dela já significava, né, mãe de nações. Então ela já tinha, nós mulheres fomos criadas, mesmo as que estão planejando engravidar, as que estão querendo engravidar, Deus já nos chamou para sermos geradoras de vida, onde Ele nos colocar. É isso. Uau, amém. Que bem. Vocês estão vendo, né, gente? O naipe dessa menina. Estou muito feliz de estar recebendo a Nathalie aqui. E hoje, gente, nós vamos falar sobre confiança para o parto normal. E eu gosto muito de falar sobre esse tema porque nós estamos imersos, né, numa cultura que não favorece o processo natural do nascimento. Se a gente for parar para pensar friamente, na verdade a gente não precisaria de tanto preparação para parir, porque é uma coisa natural, biológica, instintiva. O nosso corpo vai fazer aquilo acontecer, querendo a gente ou não, não é algo que conscientemente eu falo, não quero entrar em trabalho de parto, ou eu quero entrar em trabalho de parto. É algo que o nosso corpo faz, é um design que o próprio Deus desenhou. Mas por que a gente hoje precisa de tanta preparação? Porque nós estamos culturalmente inseridas num ambiente que nos rouba essa experiência, que nos priva dessa experiência, especialmente no Brasil, que é um país campeão de cesariana, né, Nathalie? Agora a gente está no segundo lugar já, né? Glória a Deus. Mas, enfim, a nossa cultura é pró-cesariana. A gente tem muita violência obstétrica, então a experiência do parto nas últimas 2, 3 gerações, ela foi marcada pela violência. Então há uma questão de crenças mesmo, daquilo que a gente ouviu a vida inteira sobre a experiência do parto. Meninas que são a vida inteira expostas a palavras negativas sobre o parto, como a gente agora tem que desconstruir tudo isso. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, Nathalie? Porque, infelizmente, a gente realmente precisa desse preparo. E eu queria que a gente começasse abordando, Nathalie, esse preparo na nossa esfera holística do nosso ser, né? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses que nós somos um ser constituído de corpo, alma e espírito. E essas 3 esferas, elas precisam estar preparadas para viver a experiência do parto. Porque o parto também é, sim, uma experiência emocional e também é, sim, uma experiência espiritual, né? E você, Nathalie, que vem preparando os casais nesse sentido, como que você vê essa questão da experiência, da preparação, para a gente poder ir para o parto com essa confiança, que é o tema hoje da nossa live, né?
Então, bem abordado. De fato, nós estamos inseridos numa cultura onde as pessoas querem fugir da dor a qualquer custo, né? Da dor do parto. Por quê? Porque foi construído que o parto é sofrido, que o parto é doloroso, que o parto vai maltratar você, por conta do nosso contexto que a gente vive de violência obstétrica e tudo mais. E digo até no contexto mais amplo, né? As pessoas não imaginam que a cesariana, por exemplo, é muito mais invasivo para o corpo da mulher em termos de dor, de aspectos físicos mesmo, do que o parto natural. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas comunidades onde não tem acesso à medicina, a gente vê que as mulheres levam isso de uma forma muito natural. Até em lugares onde não tem tanta informação como a gente tem, né? Nas capitais e na cidade. Por exemplo, se a gente for para Manaus, eu tenho amigas missionárias lá que trabalham com aldeias indígenas bem depois dos ribeirinhos. Lá eles não têm essa cultura de não vou passar pelo parto normal, por quê? Porque eles não cresceram ouvindo que o parto normal era ruim. Então, a primeira coisa que a gente precisa é renovar a nossa mente, como o Paulo fala. A gente precisa constantemente renovar a nossa mente, e estando inserido numa cultura onde a gente tem acesso a muita informação, acho que o primeiro item é a informação. Com a informação em todos os aspectos, como você bem abordou, nós somos formados por 3 partes: corpo, alma e espírito. E todos eles precisam estar em unidade, estar em equilíbrio, né? Que a gente diz. Lógico que o espírito tem que estar num topinho assim um pouco a mais, né? Mas a gente precisa estar em equilíbrio em todas as áreas. Então, buscar ter um parto natural não é apenas ter o desejo de ter o parto natural. Hoje, infelizmente, na cultura que a gente vive, não é só eu quero ter um parto natural, eu vou ter um parto natural. Você tem que lutar para ter um parto. E como que começa? Com a informação. Eu vejo que muitas mulheres optam por uma cesariana por não quererem se informar. Porque a gente sabe que, como em João 8,32 fala, a verdade, ela liberta. Liberta a gente. Então, a partir do momento que a gente conhece as coisas, a gente tende a tomar decisões mais assertivas. Eu digo isso pela minha própria experiência. Quando eu engravidei, 7 anos atrás, eu queria uma cesariana, porque eu estava inserida numa cultura de que a cesariana tinha que ser a cesariana, porque eu queria meu cabelo arrumado, eu queria agendar a hora da minha filha nascer, porque eu não queria lidar com emoções, estar despreparada para emoções e tudo mais. Então, eu queria conscientemente uma cesariana agendada quando eu me engravidei. Só que eu comecei a estudar. E aí a verdade me libertou, abriu os meus olhos. E eu comecei a ver todos os benefícios que era ter um parto natural, de que não era simplesmente a meu respeito. Não é simplesmente a Nathalie que queria agendar uma cesariana para tirar um bebê em tal dia, mas envolvia outro ser humano, a saúde de outro ser humano. E tudo isso influenciou tanto na minha decisão que aí eu já fui de uma vertente bem mais radical de optar pelo parto domiciliar. De tanta informação que a gente estava inserida. Então, o primeiro passo, de fato, é a informação. E só a informação não nos capacita para viver o parto. Por quê? Principalmente nós, como seres espirituais, tem que ter a preparação do corpo, a questão da alimentação, que você fala bastante nos seus stories, no seu canal, sobre a alimentação, da preparação, a epigenética, né? De preparar o óvulo ainda para gerar o bebê. Então, a alimentação é importante, as atividades físicas são importantes e o preparo espiritual. Porque no parto a gente vive um momento de descontrole total. Então, a gente tem que entregar o controle para quem? Para Deus. E se a gente não tem a nossa fé bem embasada, se a gente não tem um conhecimento acerca do que Deus espera de nós nesse momento, a gente acaba se desesperando. Hoje eu ouvi uma frase do meu pastor que eu fiquei pensando, falei, gente, eu vou usar essa frase hoje porque me tocou muito. Ele fala assim: quando você lança as ansiedades para Deus, você convida Ele para fazer parte do momento. Porque, por exemplo, se a gente está devendo uma pessoa, e aí, eu tô devendo eu fiz alguma dívida, então eu preciso pagar uma dívida.
Então eu vou pedir para um tio meu o dinheiro emprestado para eu pagar essa dívida. O que eu fiz? Eu envolvi meu tio na minha ansiedade, na minha preocupação. A mesma coisa é com Deus em relação ao parto. Quando ele fala, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você, é envolver Deus para o parto. E a gente não consegue envolvê-lo sem manter um relacionamento diário com ele, uma vida devocional, um momento de meditação na palavra e de entender de fato o que ele espera de nós nesse momento. É verdade. Você sabe, Nathalie, assim, que eu vejo muitas mulheres cristãs com dificuldade de compreender de que Deus se importa com o parto do bebê dela. Parece que a gente assim enxerga a nossa vida espiritual muito dentro desse contexto de orar, ler a Bíblia, levar os nossos problemas, e muitas vezes a gente dissocia a experiência do parto completamente primeiro, da vontade de Deus, que já foi revelada na Bíblia, tá? A palavra de Deus, para quem não sabe, gente, tem muitas referências a respeito de parto e de nascimento. A gente consegue extrair muitas verdades do que Deus quer para nós a respeito do nascimento na sua palavra. E através da palavra, a gente conhecendo o caráter de Deus, a gente começa a compreender de que Deus, sim, ele se importa e quer se envolver com o nascimento do nosso bebê nos mínimos detalhes. Quer dizer que Deus está interessado em te ajudar a escolher uma equipe, ele está interessado em te ajudar a escolher aonde você vai dar a luz, ele está interessado em te preparar emocionalmente para aquele momento, ele está interessado em se revelar de uma forma única, especial. Talvez você vai ter uma experiência com Deus na sala de parto que você nunca mais vai ter, nem vai ter a oportunidade de ter, porque é um momento, como você falou, de extrema vulnerabilidade. E como Paulo diz, né, quando estamos fracos, aí é que Deus vem com a sua força e nós nos tornamos fortes na força de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saiam dessa live, gente, é entendendo que Deus quer se envolver com o processo de parto de vocês. Ele não está alheio a isso, né? E eu já vi algumas pessoas aqui que estão entrando na live que eu conheço, por exemplo, a Larissa, que é daí de Brasília, que teve uma experiência sobrenatural na sala de parto. Já li dezenas de relatos de parto. Hoje mesmo, né, Nathalie, você me enviou um relato de parto de uma moça americana. Em cada detalhe, ela foi colocando diante de Deus as suas preocupações e ela foi ministrada pelo Senhor a respeito do medo, né? Em cada etapa, quando vinham os medos. E aí a gente tem que entender também que a gente tem um inimigo, né, gente, das nossas almas, que ele vai sempre nos atacar, que ele vai sempre querer nos minar. E como a gente tem que estar forte para poder rebater, para poder repreender, né, essas estratégias do inimigo para nos roubar essa experiência e roubar do nosso filho essa experiência que é tão preciosa. Né, Nathalie? É assim que você enxerga também? Sem dúvida. Eu digo para os casais que eu acompanho que às vezes a gente não recebe algo porque a gente não pede. Então a gente tem na nossa mente assim, eu quero ter um parto normal, mas a gente não pede detalhes. Como, por exemplo, você compartilhou do relato que a gente leu hoje. Ela perguntou, Deus, onde você quer que eu tenha meu filho? E Deus respondeu para ela, tem em casa. Então, assim, a gente não pergunta os detalhes para Deus. E eu falo para os casais que eu acompanho, descreva como você quer o seu trabalho de parto. Coloque cada pessoa da equipe, pergunte para Deus, Deus, quais são as músicas, quais são os louvores que eu vou ouvir na hora do trabalho de parto, que vão realmente trazer à existência aquelas palavras, né? Eu postei sobre isso essa semana nos meus stories, porque o bebê do casal que eu acompanhei, que nasceu essa semana, ele nasceu ouvindo a música da Bethel, que fala sobre a bondade de Deus, godness, alguma coisa assim. Pode cantar aí, canta, vai. Não lembro a música. Então, e foi tão perfeito, porque parece que Deus, de fato, escolheu aquele louvor para o bebê nascer, e nasceu numa serenidade. E aí uma pessoa me perguntou assim, a música tem influência no parto? Gente, a música em si, ela tem influência na nossa vida. As palavras que a gente fala, elas geram algo no mundo espiritual. E a mesma coisa é com a música. Né? Então, às vezes, a gente não tem o parto que a gente sonha, que a gente deseja, porque a gente não pede.
A gente não pede. E Deus, ele é Deus de detalhes. Tem um livro que eu gosto muito que fala, é A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yang-Shu, que é o pastor de uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia, né? E ele fala que quando ele começou a acessar essas chaves com Deus, ele começou a pedir detalhes. Por exemplo, ele queria um escritório, mas ele começou a pedir, Deus, eu quero uma bicicleta. Por exemplo, eu quero uma bicicleta. E aí, nada de vir a bicicleta. Daí ele começou a pedir detalhes. Eu quero uma bicicleta da cor tal, da marca tal, do jeito tal. E ele começou a receber. Porque Deus é Deus de detalhes. Entende? Então, o parto é da mesma forma isso. Deus é um Deus de detalhes e ele tem prazer em fazer. Deus tem prazer em nascimentos. Deus tem prazer em que as mulheres vivam esse momento, que é um momento transformador. Nós já vivemos isso. Então, a gente pode dizer para vocês, é um momento transformador na nossa vida. O parto, ele é um rompimento espiritual. Ele, de fato, é um rompimento espiritual. Seu corpo precisa se abrir para um bebê passar, ou seja, é um processo, é uma passagem. E a gente está acostumado a viver numa sociedade onde a gente quer tudo de imediato, a gente não respeita os processos. A gente não quer passar pelos processos. Nesse movimento de coisas instantâneas, a gente quer, tipo, estalou os dedos, a gente tem o que a gente quer. E se a gente olha no contexto bíblico, tudo que Deus deu para as pessoas exigiu um processo. Tudo exigia um processo. Com Davi foi consagrado rei com 17 anos, mais ou menos. E quantos anos depois ele se tornou rei? Por quê? Porque ele precisou passar pelo processo. Então, o parto, o nascimento, ele também precisa passar pelo processo. E aí vem a informação. Muitas mulheres vão para o hospital na hora errada. Isso acontece demais. Começou a sentir as dores, já vai para o hospital. Então, você ter o conhecimento de como o seu corpo funciona e de como o processo do parto acontece, te dá parâmetros para você ir para o hospital no tempo errado. Então, o que a gente precisa fazer em relação a um parto? É, de fato, buscar em Deus os detalhes e Deus responde. O problema é que a gente não tem tempo e a gente não está disposto a ouvir. Não é verdade? Às vezes a gente quer, tipo, Deus, como é que eu quero isso? Como é que vai ser meu parto? E aí, tipo, a gente fica pensando, mas a gente não passa tempo com Deus, tentando descobrir a vontade dele. Mas a palavra de Deus já diz, a vontade de Deus está aqui, gente, ó, na palavra dele. E ele tem prazer em realizar os sonhos do nosso coração, e ele tem prazer em nascimentos. Então, precisa de processos. Em Eclesiastes já fala, há tempo de nascer. Então, existe um tempo certo para nascer. E ele tem prazer em nascimentos. Uau, isso é muito lindo, né? Eu gosto muito do texto de Isaías 66:9 também. A gente que trabalha com parto sabe muito esse versículo, mas muitas pessoas nem imaginam que existe esse versículo na palavra de Deus, gestantes cristãs, né? Onde Isaías, né, Deus fala, através de Isaías, acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Olha que versículo poderoso, gente, para nos empoderar realmente, de que o Deus que faz abrir a madre não vai fazer o bebê nascer, o Deus que fez o processo do gestar, do parir e do nutrir, ele vai te desamparar na hora do parto. Aí você fala assim, Flávio, então por que acontece a cesariana? Gente, na verdade, o plano de Deus é do parto normal. A cesariana é um recurso que nós temos hoje, gente, que ele vem para suprir as questões de problemas que vêm ou do nosso corpo, ou da nossa alma, ou do nosso espírito. Então, não são coisas que deveriam acontecer. Elas acontecem, geralmente, fruto até mesmo das nossas próprias más escolhas, tá, gente? Então, a gente tem que entender, a Bíblia deixa isso muito claro também, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Claro que tem coisas, gente, que extrapolam muitas vezes a nossa fase de vida, a gente não consegue lidar com algumas coisas. E graças a Deus a gente tem recursos hoje da medicina que também foram dados por Deus, são graça de Deus. A cesariana é uma graça de Deus para nós, para a gente lidar com questões que muitas vezes a gente não poderia lidar de outra forma, mas o plano original de Deus, a vontade expressa de Deus, é realmente o parto de acordo com o design que ele desenhou.
E quando a gente começa a estudar, né, Nathalie, os detalhes, as moléculas, a ocitocina, as endorfinas, a passagem pelo canal vaginal, o contato com as bactérias, o pulmão comprimido no canal de parto para permitir que o bebê respire melhor. Gente, são tantos e tantos e tantos detalhes. Estamos falando aqui como Deus é um Deus de detalhes. São tantos detalhes que ele colocou nesse design, tão minucioso, e que a gente ainda, a ciência está começando a descobrir, gente. Eu acho que a gente sabe 10% do que tem ali. Tem muito mais coisa, eu tenho certeza que tem muito mais coisa por trás do nascimento que a gente ainda não sabe, mas o que a gente sabe, agora eu vou falar como médica, tá, gente? O que a medicina sabe hoje, o que a ciência sabe, é que o parto traz inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê. E além disso, uma experiência extremamente recompensadora para a mulher e para o bebê também, que já nasce, gente, vencendo o seu primeiro desafio. Não é um bebê inerte que foi tirado. Olha como isso psicologicamente já muda a forma como nós encaramos os eventos da nossa vida, né? Então, olha quantos detalhes maravilhosos Deus colocou isso. E a gente está falando isso para realmente encorajar você a vencer esse medo, que muitas vezes você não sabe nem de onde que vem. Medos que as pessoas colocaram na sua cabeça, medos culturais, medos de experiências que não foram suas, ou até mesmo, às vezes, experiências que você viveu, mas numa outra circunstância, para você se abrir para o novo de Deus, porque Deus sempre tem algo novo para nós. Sem dúvida. Ele sempre quer derramar algo novo para nós, né, Nata? Sem dúvida, sem dúvida. Uma estratégia que eu gosto de usar com os casais que eu acompanho, eu fiz um planner, né, que fala vitória sobre as limitações. Eu até compartilhei no grupo de gestantes que a gente participa. E eu peço para eles desde o início, né? Algumas pessoas a gente começa o atendimento antes, outras mais para o meio da gestação. Mas eu percebo que isso tem sido uma ferramenta muito útil para elas, que eu falo para elas colocarem, lá tem os medos, né? E do lado eu falo, coloque os versículos que confronte esses medos. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, o risco de perder o bebê, fica muito ansiosa para as ecografias, para saber se o coraçãozinho está batendo. Então eu falo, anote. Sentir o medo é normal, gente. É super normal. Nós sentimos medos. Nós somos humanos. Então a gente vive num mundo onde a gente não tem como. A gente sente medos. Só que nós temos um pai que zela por nós. E na palavra dele diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E quem é o nosso verdadeiro amor? Quem é o verbo que se fez carne? O verbo amor que se fez carne e habitou entre nós? O nosso Senhor. Então, a gente tem que usar as ferramentas que ele disponibiliza para nós. Pegar os nossos medos e confrontar com a palavra. Porque é como você falou, né? Tem versículos como o da madre, de Deus abrir a madre, e outros diversos versículos que nos encorajam a ser fortes, corajosos, para vencer cada fase. Então, se a gente pega os nossos medos e leva cativo pela palavra de Deus, a gente consegue passar por eles. Então, é uma estratégia para vocês também que estão passando pelo processo, né, da gestação. Peguem os medos de vocês e anotem os medos de vocês. Anotem, confrontem com a palavra. Coloca do lado dele um versículo, espalha pela casa o versículo. Pega post-it e sai espalhando pela casa, para que toda vez quando você pensar nisso, você mude, né? Tem um versículo na Bíblia, eu até tentei procurar ele aqui e eu acabei não achando ele. De cabeça eu não vou lembrar, mas Paulo fala, né, que aquilo que a gente pensa desce para o nosso coração e atravessa pelos nossos lábios. Então, por isso que a gente tem que cultivar a mente, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai fazer bem para nós. Então, nós precisamos mudar a forma como a gente pensa. E como que a gente muda? Confrontando esses nossos medos, confrontando essas questões, porque a gente sabe que no mundo espiritual, a maior batalha que acontece é aonde? Na nossa mente. Eu digo que o parto, ele é mais mental do que físico, no sentido de, assim, da prática mesmo, porque a nossa mente é que comanda, né, a forma como você lida com as dores,
a respiração, às vezes a mulher entra em desespero com a dor, então tá tudo aqui na nossa mente. Se a gente consegue levar cativo os nossos pensamentos ruins e encher a nossa mente daquilo que é real, daquilo que é vida, que é a palavra de Deus, a gente consegue gerar algo novo no mundo espiritual. É verdade, é exatamente isso, porque na verdade o nosso corpo, gente, responde aquilo que a nossa mente determina, tá? Tem alguém que quer aparecer aqui. Fala oi, Bibi. Quando a gente estuda como que o nosso padrão de pensamento muda a matéria, é tão lindo isso, gente, porque isso é a prova viva da palavra de Deus, que fala que a gente é transformado pela renovação da nossa mente. Quando a gente pensa, a nossa mente transforma a matéria, que é o nosso cérebro físico. E o nosso cérebro físico faz conexões que fazem o nosso corpo todo responder. Então, realmente, um parto de sucesso, gente, ele começa na nossa mente, né? Começa com os nossos padrões de pensamento. E aí você falou sobre se expor à palavra, gente. Vocês estão vendo o que é? É a gente realmente mergulhar na palavra de Deus. E é o que a gente vê hoje que mais falta. As pessoas são cristãs, elas se declaram cristãs, amam ao Senhor, mas não querem gastar tempo na palavra, não querem meditar, não querem decorar versículo, coisas que são disciplinas espirituais, que nem eu que sou mais velha aqui, gente, nossa, eu fui criada dentro dessas disciplinas, tem que decorar versículo, né, vamos para a escola bíblica dominical, vamos estudar a palavra, e como hoje a gente vê que as pessoas são rasas nisso, né? Não querem mergulhar. Eu digo que é um evangelho, e aí a gente vê cristãos que não produzem frutos, que se dizem cristãos, mas que não exercitam. E não é fácil, gente. Se você pega Gálatas para poder olhar o fruto do Espírito, né? Porque ele fala fruto do Espírito, que são vários, é um exercício diário. E Deus vai nos colocar em situações para a gente exercer isso. Então, assim, a palavra de Deus é viva, ela gera vida em nós. E nós precisamos confrontar esses medos com a palavra. Mas tudo é exercício, tudo é hábito, né? Se você vai praticar uma atividade física, você tem que ir lá se esforçando para ir todos os dias. A mesma coisa é a palavra. A gente precisa se esforçar para ler. Por quê? Porque a gente sabe que tem um mundo espiritual guerreando o tempo inteiro para nos distrair, né? Eu ouvi uma frase uma vez que para mim fez muito sentido. O inimigo, quando ele não consegue nos destruir, ele nos distrai. E a gente vê pessoas distraídas, fazendo diversas outras coisas e não foca em mergulhar na palavra, de fato, né? De entender numa hora como o trabalho de parto, né? Principalmente quando a gente está nas fases mais avançadas do trabalho de parto, né, Nathalie? Que a gente está na partolândia, aquele momento difícil, de muita dor. Como a gente precisa ter um repertório mesmo da palavra de Deus para acessar aquilo, porque o Senhor quer falar conosco naquele momento, né? Ele quer falar palavras de encorajamento, ele quer falar, eu estou com você, eu estou segurando a sua mão, eis que estou contigo, ser forte e corajosa. Mas Deus fala, gente, usando aquilo que foi colocado na nossa mente. O repertório, né, de palavra de Deus que tem dentro de nós é aquilo que ele vai usar para se comunicar conosco naquele momento. Então, olha como é importante a gente ter isso. E colocar pessoas ali naquele momento também, né, Nathalie? Você, como doula cristã, como que você vê isso? Essa questão de ter alguém do lado ali para fazer não só essa cobertura espiritual, mas ajudar a mulher a lembrar essas palavras, a trazer à memória essas palavras que trazem esperança. É muito importante, porque às vezes no momento do parto, a mulher está muito conectada à dor. Então ela está muito ligada à dor. Então ela precisa de alguém que esteja externo falando para ela o que Deus quer naquele momento, né? Sendo uma voz profética naquele momento. Então, vou continuar aqui. Então, naquele momento, ela precisa de alguém que, de fato, gere uma esperança nela. E é engraçado isso, porque eu acompanhei um parto à distância. A minha gestante, ela acabou tendo que ser internada antes do tempo, lá em Nova York. Estava no pico do Covid. E ela é de New Jersey e conseguiu ter o parto lá no hospital em Nova York. Ela foi para uma consulta normal.
e identificou no exame que ela estava com colestase gravídica e ela já estava com 39 semanas. E o protocolo deles lá era que tinha que internar ela para começar a indução do parto. Então ela não tinha nem levado nada, enfim. E eu fiquei com o marido dela no telefone, então eu passava as informações para ele. E a gente declarou muito Deuteronômio, a gente declarou muito, você é forte, você é corajosa, mesmo que à distância, sabe? Eu fazia questão de lembrar para ela, você é forte, você é corajosa, você vai vencer tudo isso. E foi muito importante para ela esse momento. Depois ela acabou compartilhando o relato dela, né, comigo. Mas naquele momento ela precisava disso, era o que estava dando ânimo para ela vencer aquilo. De fato, as palavras que a gente vai declarando na vida naquele momento. E, gente, as palavras que estão aqui, ó, na palavra de Deus, não é simplesmente uma palavra que você vê em um livro. Aqui tem verdades e tem vida em tudo que a gente declara. Então, se Deus deixou isso para nós, nós podemos gerar vida através da palavra. Por isso que é importante verbalizar. Outra coisa legal que eu faço, eu peço para a gestante, durante a gestação, nos momentos devocionais, ir separando as músicas. Vai ter o seu momento devocional, então gostou de uma música? Monta uma playlist. E os versículos também, no momento devocional, porque a gente estimula bastante. A galera que eu acompanho, elas ou faz o devocional, não tem meio termo. E aí a gente coloca para anotar os versículos, e depois eu peço, me passa os versículos, a gente monta os cartõezinhos para levar para o hospital. Então, até a gestante que teve bebê essa semana, ela teve bebê lá no SUS, no Rio de Janeiro, pelo SUS, no Rio de Janeiro, na maternidade pública, mas ela encheu a maternidade de versículos. Ela levou o cordãozinho dela lá com os versículos. Então, à medida que ela estava passando pelo processo de dor, ela estava vendo os versículos que ela trabalhou durante a gestação. Então, o nosso cérebro, ele emite reflexos, né, de coisas que a gente já conheceu. Então, é importante que a gente tenha essa vida devocional, anote os versículos e use os versículos no dia do parto. Esses cartões, gente, é uma dica tão maravilhosa. Eu lembro de um parto que uma gestante fez os cards tão bonitinhos, ela imprimiu com uma arte bonitinha, com vários versículos. E depois a Claudinha, que é a doula da nossa equipe, guardou. Porque ela teve o neném, não pediu e guardou. E a Claudinha começou a pendurar esses versículos em outros partos, de gente que, sei lá, nem sei se é cristão, se não é. E aí a gente recebeu vários feedbacks. Nossa, como essas frases me ajudaram. Enquanto eu estava na banheira, eu abri o olho, eu lia os versículos e eles me ajudaram também. Então, assim, olha que coisa maravilhosa que é, gente. A palavra de Deus, mesmo para aquela pessoa que não foi exposta anteriormente à palavra de Deus, ela realmente é viva e eficaz, porque ela faz aquilo que é o propósito dela realmente naquele momento. Então, a Monique, que está aqui comigo, também faz parte da nossa equipe, né? E ela também está fazendo um grupo de oração, de gestantes, mesmo mais ou menos mesmo formato, além de fazer os exercícios pélvicos, faz o devocional, oração, declara a palavra de Deus. E a Monique já viu algumas experiências assim, sobrenaturais, né, de Deus operando na sala de parto, coisas que a gente vive na nossa experiência do dia a dia. Então, gente, preparem vocês, os cards de vocês, separem os versículos, levem, peçam para... Se não tem doula, não tem equipe, o próprio marido pode pregar em algum lugar, leva um durex, prega na sala de parto. Enquanto vocês estiverem lá, aquilo vai gerando em vocês, né? Essa fé, essa confiança, essa certeza de que Deus realmente está no controle de tudo. E eu tenho certeza de que Deus vai se manifestar de uma forma muito poderosa e maravilhosa na sala de parto. Sem dúvida. Outra dica interessante que eu já utilizei, e até as próximas gestantes que eu estou acompanhando, elas já montaram, é um grupo de intercessão. Porque a gente sabe que o reino dos céus é conquistado como? A força. E a gente sabe que além da nossa, na violência, na nossa, a mulher em trabalho de parto, ela já está ali muito batalhando, né? Batalhando a mente, batalhando a questão do corpo. Então é importante que tenham guerreiros de oração. Eu até fiz um post no meu Instagram e coloquei um nome carinhoso de parteiras de oração. Porque, querendo ou não, elas estão gerando o nascimento no mundo espiritual.
Então lá a gente dá umas direções, né, de que tipo de oração que pode fazer, quais são os direcionamentos. Mas é muito importante também que no trabalho de parto em si, vocês tenham uma rede de intercessão orando por vocês, batalhando por vocês no mundo espiritual, para que tenha mais força para acontecer o parto de maneira mais natural e de acordo com a vontade de Deus, que a gente também tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que orar, buscar em Deus direção, temos que ter a informação, escolher os profissionais certos e entregar para Deus também a questão do parto, porque pode acontecer de não sair como a gente planeja, a maioria das vezes não vai sair. A gente faz um plano de parto, a gente monta bonitinho, principalmente com quem vai ter em equipes que não tem condições de contratar um obstetra humanizado e que vai ter que lidar com o SUS. A gente sabe que aquele momento vai estar uma equipe que você desconhece. E a partir do momento que você entra no hospital, é o que eu falo, você perde um pouco da sua autonomia, porque quem tem o domínio daquele ambiente são os médicos, são os profissionais que estão ali envolvidos. Então, é entender e fazer a sua parte e, de fato, envolver essas pessoas também nas orações e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que Amém. São chamados pelo Senhor. Então, por mais que um desfecho aconteça de modo que você não queira, você estar preparado é uma chance de ter sucesso. Mas ainda ocorrem aquelas porcentagens de partos que, de fato, não acontecem como a gente gostaria de que eles acontecessem, mas quando a gente entende que o controle pertence a Deus, a gente faz a nossa parte e deixa que Deus faça a dele, né? Verdade. E nisso, Nathalie, assim, a gente tem que ter muita consciência do que é exatamente a nossa parte, tá? Porque eu vejo muita gente naquele velho discurso, seja o que Deus quiser, eu entreguei nas mãos de Deus. Só que, gente, há coisas que cabem a nós fazer. Essa preparação, esse estudo, você cuidar do seu corpo na gestação, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir cedo, manejar o estresse. Porque o parto, gente, ele não está dissociado da gestação. O parto não acontece do nada. E tudo que acontece no parto é fruto do que vem acontecendo ao longo da gestação. E muitas dessas coisas são de responsabilidade nossa que o Senhor nos deu. O cuidado com o nosso templo, e agora um cuidado redobrado, porque são dois corpos ali, são duas vidas ali. E quantas vezes nós temos sido extremamente negligentes com o nosso corpo durante a gestação, comendo qualquer coisa, levando a vida de qualquer jeito, não se preparando, não cuidando realmente, né, dos detalhes do templo mesmo, exatamente. Assim como existem esses monte de crenças aí que a gente tem sobre o parto, também tem sobre a gestação, por exemplo. Grávida tem que comer o que der vontade, senão o bebê nasce com cara de sei lá o quê. Grávida tem que comer por 2, porque são 2. Então, são coisas que a gente vai ouvindo e aquilo vai entrando na nossa mente, a gente começa a falar, eu tô grávida, eu mereço. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, gente. Vocês precisam se conscientizar. Isso vai reverberar não só no parto, mas vai reverberar em toda a vida dessa criança, para o resto da vida dela, até quando ela for um indivíduo adulto. Tudo que acontece no ventre e nos primeiros 1000 dias de vida, que são os 2 primeiros aninhos de vida da criança, eles têm repercussões muito, muito importantes na vida inteira do indivíduo. Nós hoje somos muito mais produto dos nossos 1000 primeiros dias do que dos outros anos da nossa vida. Então é uma fase extremamente importante, extremamente delicada, extremamente... É uma janela de oportunidade surreal que Deus nos dá para a gente trabalhar o nosso filho para que ele realmente atinja o ápice das suas potencialidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Isso então vai... raízes, né? Firmar raízes, né? Exatamente. Se a gente quer que os nossos filhos sejam carvalhos de justiça, aquela palavra de Isaías tão linda, ou que a gente declara Salmo 1 para os nossos filhos, né? Bem-aventurada aquela árvore que está ali plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Gente, isso aí a gente começa a plantar agora, com o bebê no ventre.
E não se refere só à vida espiritual do nosso filho, não se refere só a orar por ele, que é extremamente importante? Sim. Não só ministrar o bebê é extremamente importante? Sim. Cuidar das emoções do bebê? Sim. Mas também do físico dele. Porque hoje a gente vê uma igreja doente, pessoas que têm os seus ministérios limitados, sua capacidade, né, de expandir aquilo que Deus entrega na mão limitada. Por quê? Por questões físicas. E a gente pode quebrar essa cadeia hoje, gente. A partir de agora, tendo uma geração muito mais saudável. E isso passa pela gestação e passa pelo parto, passa pela via de parto. Isso é muito, muito, muito importante. Vai passar pela amamentação e vai passar pelos esses 2 primeiros aninhos de vida. Então, quem está aí com seus bebezinhos na barriga, gente, conscientizem-se. É uma fase extremamente importante e uma janela única, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante para mudar a mente, né? Porque às vezes a gente acha, como você falou, a gente cresce ouvindo, tem que comer por 2, porque... E até o próprio cansaço no corpo, a gente vê que é por conta de uma vida mais sedentária, né? Sim. Então não adianta também a gente, inclusive as meninas que estão assistindo, que estão no planejamento de engravidar, hábitos a gente não adquire de um dia para o outro. É uma longa jornada. Hoje algumas pessoas até perguntam para mim a questão do devocional dos meus filhos, né? Que eles têm uma vida devocional. Mas por quê? Porque eles me viram a vida inteira tendo assim, desde que eles se entendem por gente. Então, assim, a forma como a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente, que é importante também cuidar da mente durante a gestação, porque é um momento de extrema alteração hormonal. Ao mesmo tempo que você está muito feliz e radiante, você está triste e às vezes você se sente culpada por você estar triste no momento onde você deveria estar plena. Então, cuidar da mente também é extremamente importante, do corpo, da saúde do bebê, porque existem diversos estudos novos, né, científicos, que falam dessa influência da vida intrauterina, né? Da vida dentro do útero. Que as emoções do bebê, as conexões do bebê já vão acontecendo ali no ventre. Então, além do bebê ser estimulado, o bebê também pega os resquícios das coisas que a gente come, da nossa alimentação. Então, o Dr. José Martins Filho, que é um pediatra que eu amo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre os primeiros 1000 dias, e ele fala muito a respeito disso. Não adianta você querer um filho que coma todas as opções de verduras se na gestação você não consumiu. Amamentando o bebê você não consumia isso. Então, é ter consciência de que você está gerando vida, nutrindo o seu bebê desde o ventre, até antes, né? Antes de gerar o bebê, você já está criando estratégias de nutri-lo no futuro. Então, esse cuidado é extremamente importante. Sim, Nathalie. Inclusive, assim, para quem está aí tentando engravidar, na pré-concepção, a gente falava muito... Vou dar um parêntese de 1 minutinho aqui, tá, gente? A gente falava muito em preparo pré-concepcional como tomar ácido fólico 3 meses antes de engravidar e acabou. E hoje a gente sabe que é muito, muito, muito mais do que isso. Que esse preparo ele deveria ser muito mais longo do que esses 3 meses. Na verdade, a gente não deveria ser um preparo, a gente deveria ter um estilo de vida que nos permitisse engravidar em qualquer momento. É que há algumas coisas específicas que sim precisam ser feitas, algumas suplementações específicas que precisam ser feitas, mas hoje o nosso estilo de vida está tão ruim que a gente precisa orientar, por exemplo, 1 ano antes, essa mulher a dormir cedo. Que é uma coisa que deveria ser um hábito normal. Por quê? Porque a melatonina é super importante no recrutamento dos folículos, na ovulação eficaz. A melatonina é esse hormônio que é produzido à noite. Então, como a gente vem de um estilo de vida adoecedor, de uma sociedade adoecedora, do ponto de vista até emocional, tóxico emocionalmente, como a gente vem de um planeta que infelizmente foi poluído, né? A gente não está sendo bons mordomos como Deus nos determinou para cuidar do nosso planeta. Então, a nossa alimentação é contaminada, a nossa água é contaminada, tudo aquilo que a gente consome tende a estar contaminado, até aquilo que a gente passa, produtos. Então, gente, a gente precisa fazer um detox mesmo. 1 ano antes de engravidar,
para que essa semente, esse óvulo, gente, que vai gerar esse bebê, que vocês tanto querem gerar esse bebê, esse óvulo ele esteja puro, limpo, saudável, de ótima qualidade. E o seu marido também. Então você manda essa live pro seu marido também, porque a gente fica sempre achando que é só a mulher. A mulher, a mulher, a mulher. Não é, é o esposo também. Durante a gestação, também. E durante o parto, a importância do marido também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, viu, Nathalie? Como é importante a gente envolver também o parceiro, né, o marido, nessa viagem que é o parto. Mas fechando aspas aqui que eu queria falar sobre a pré-concepção, quem aí está tentando engravidar, gente? 1 ano de preparação. Vocês peguem a palavra de Josué, quando Josué estava para entrar na Terra Prometida, ele convocou o povo e falou, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus falou para ele, né? Santifiquem-se, amanhã vou fazer maravilhas. Você quer ver maravilhas na sua vida amanhã? Você santifica hoje o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Prepare-se para receber essa maravilha que é a bênção de gerar com antecedência. Tá? Agora fechei minhas aspas. Fala aí, Nathalie, sobre o pai. Sobre o papel do pai, eu acho extremamente importante. Tanto que nas minhas aulas, eu sempre brinco com eles, né? Eu só faço se for o casal, praticamente, assim, são raros os casos que eu faço só com a mãe. Porque eu não vou estar presente para orientar ele como agir naquele momento. Então, eu tenho que preparar antes. Então, tá vendo minha grávida aqui, ó? Eu sempre pego e as minhas aulas, ó, eu tento fazer o mais didática possível. Para quê? Para que os pais entendam o processo. Porque não é simplesmente tá ali segurando a mão da mulher, mas é entender todo o processo que ela vai passar. Isso é extremamente importante, a informação. E eu digo que é o melhor trabalho em equipe, em família. Por quê? Porque quando a gente sabe que o bebê trabalha muito para nascer. Não é simplesmente a mulher que trabalha. O bebê trabalha muito para nascer. Então, é a mãe trabalhando muito, o bebê trabalhando muito e o pai fazendo o quê? O sacerdócio ali também, no parto. Que é fazer o quê? É apoiar a mulher naquele momento com palavras. A gente que estuda mais a respeito dessa questão da paternidade espiritual, Deus sempre relaciona a paternidade do homem como a paternidade de Deus, né? E o homem tem que ser a paternidade ali naquele momento, ele tem que estar cuidando, tem que estar zelando pelo ambiente que a mulher tá vivendo, não apenas o dela, mas se preocupando também com o ambiente que ela tá vivendo e viver esse momento junto em família. Os homens que passam, pelo menos os que eu acompanho, que passa pelo trabalho de parto, ele tem uma outra perspectiva da mulher. Porque às vezes ele olha a gente apenas como um ser frágil e não sei o quê. E aí quando vê a mulher se transformando numa leoa, porque a mulher no trabalho de parto se transforma numa leoa. Eu ainda brinco que depois que o bebê nasce, a vontade de ficar lambendo a cria, né? Nos primeiros minutos. Então, para eles, esse momento é transformador. Entende? Então, o pai, ele precisa participar em todos os momentos. E aí, voltando, né? Eu brinco, quando eu termino as minhas aulas, eu sempre pergunto à mãe, eu já sei que entendeu. Porque mulher, quando ela quer buscar informação, ela vai estar antenada, ela vai estar lendo tudo a respeito, ela vai estar acessando todos os Instagrams, lendo tudo, compartilhando com as amigas. Mas para o homem, ele fica mais passivo nisso. Até porque para ele ainda é muito subjetivo o fato de ter um bebê ali. É a mulher que está gerando, ela que está sentindo. Então eu brinco, quando eu termino a minha aula, eu pergunto, o pai entendeu? Aí você falou, entendi. Eu falei, pronto, cumpri minha missão. Porque a mãe eu sei que vai entender. Agora, se o pai entendeu, pronto. Aí ficou perfeito. Então, assim, o pai, ele precisa, ele não... É obrigação mesmo. É família. São os 3 ali trabalhando juntos. O pai apoiando, criando o ambiente, né? Dando a base, a estrutura, para que a mulher consiga se concentrar no parto. E o bebê fazer a parte dele. É um trabalho em equipe, um trabalho em família. Com certeza a família sai disso fortalecida. E eu sempre falo assim, que o pai, ele cumpre um papel que não é o da equipe, tá, gente? Não existe pai doulo, assim como não existe ninguém da equipe que vai substituir o papel do pai ali. Eu lembro do meu trabalho de parto, o domiciliar da Bianca, né? Tinha minha equipe ali me ajudando, mas em cada contração, a única pessoa que eu buscava era o Rodrigo. Eu agarrava os braços dele,
ele ficou acocorado na borda da banheira o tempo inteiro, ele ficou arrebentado também, coitado. Porque ele teve que ficar ali. E a única pessoa que eu queria ali era segurar as mãos dele na hora da contração. Apesar de ter várias outras pessoas disponíveis ali para mim. Mas no meu trabalho de parto, se eu fosse nomear uma pessoa que foi o meu porto seguro, foi o Rodrigo. E a gente vê, né, assim, atendendo parto, né? Hoje a gente tem tido uma prática já há algum tempo de convidar os pais a serem o parteiro, a pegar o bebê. Serem as primeiras pessoas a tocarem os seus filhos. E engraçado que muitos falavam nas consultas, ai, doutora, eu não dou conta, eu não posso ver sangue. Como o ambiente do parto envolve. E quando a gente vê, esse cara tá lá, né? Tá lá pegando já. Ou tá dentro da banheira, ou tá ali na beira da banqueta, já esperando pro bebê. E como eles ficam emocionadíssimos de serem essa pessoa que segurou o bebê. O último parto que a gente atendeu, o pai pegou, nasceu na banqueta, ele pegou e ficou com o neném aqui, e a mãe lá, né? E ele falou, meu Deus, eu vou fazer pele a pele com o neném, ele tá roubando da mãe. A alegria dele de estar ali, né? É demais, gente. Então, assim, é muito profético também, né? Muito, né? O que você queria falar sobre isso? Fala. Então, eu sempre aconselho, quando a gente está montando o plano de parto, eu peço para eles colocarem um versículo, orarem durante a gestação para que Deus dê um versículo para o bebê. E eu trabalho com eles isso. Como que você vai querer consagrar o seu filho a Deus naquele momento? Porque é o momento perfeito para você consagrar o filho ali naquele... Depois que nasce o pai, até mesmo antes de cortar o cordão, né? Que tem esse contato mãe, pai. A gente já trabalha isso. O que você quer dizer? Como que você vai querer consagrá-lo ao Senhor? Qual versículo que vai ser o versículo que você vai ditar para o seu filho naquele momento? Então, a gente também estimula isso nos pais, já irem, assim como no casamento a gente não prepara os votos do casamento, quando acontece o casamento, cada um vai lá e prepara os seus votos. É importante que haja essa preparação também de buscar em Deus palavras para serem declaradas na vida daquele bebê ao nascer, né? A gente vê que até na Bíblia, o contexto, os pais abençoavam os filhos. Ele falava palavras que geravam o destino. Então, os pais têm esse poder da parte de Deus, a autoridade espiritual na vida dos filhos para declarar o destino deles. E nada melhor do que ali, naquela primeira hora de vida, para declarar o destino deles. Então, os pais, eles podem fazer isso como autoridade espiritual naquele momento, porque a mãe vai estar em êxtase. Porque depois que tem um bebê, a mãe vai lá para outro mundo. A gente brinca que se pudesse colocar num potinho esse hormônio, essa emoção que é ao ver o bebê pela primeira vez, quem patenteasse estava bilionário, porque é uma emoção que não dá para descrever. Eu acho que nunca na minha vida eu senti emoção tão forte quanto quando eu vi minha filha pela primeira vez. Meus filhos, né, pela primeira vez. Então, como a mãe vai estar naquela êxtase, é um momento perfeito para o pai fazer a consagração do bebê ali como autoridade espiritual da parte de Deus para aquele momento. E é um papel muito importante. A gente vê uma sociedade doente de paternidade. Então, quando você já vai ali cravando a paternidade na identidade do seu filho, naquele primeiro momento que ele vem conhecer o mundo, gente, isso faz muita, muita diferença na vida e no destino desse bebê. Uau, Nathalie, uau, maravilhoso. Gente, nós temos 5 minutos para acabar. E eu queria, Nathalie, que a gente aproveitasse esses 5 minutos para orar pelas gestantes que estão aqui. Eu queria que você orasse por elas. Quero convidar você que está grávida a colocar a mão no seu ventre agora. Você que está esperando o seu bebê, o seu milagre, coloque a mão no seu ventre também profeticamente, né? Já declarando a existência, chamando a existência esse bebê. E nós vamos orar agora, né? Pedindo para que Deus prepare esse momento do nascimento para cada uma, para que seja dessa forma, com esse ambiente, né? Com essas palavras, né? Com a presença manifesta do Senhor ali, né, Nath? Amém, amém, amém. Posso orar, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é bom em tudo que o Senhor faz. O Senhor conecta pessoas, o Senhor conecta destinos, o Senhor conecta propósitos.
Então eu te peço agora, Deus, um novo tempo sobre a vida de cada pessoa que vai estar assistindo essa live, de cada mãe, de cada mulher geradora de vida, porque antes de gerar o bebê no ventre, o Senhor já chamou para sermos geradoras de vida. Então, para cada mulher geradora de vida, Deus, eu declaro um novo tempo, Pai, um derramar sobrenatural sobre a vida delas, Pai, com sonhos, visões, Pai, palavras proféticas, Deus, a respeito do destino dos filhos delas. Pai, nós queremos mudar uma sociedade, nós queremos mudar uma cultura. Mas para isso nós precisamos mudar a mente e o coração dos pais, porque são os pais que são geradores de transformadores de mundo, Deus. Então eu te peço, Deus, entre em cada lar, fortaleça cada paternidade, Deus. Eu sei que o inimigo tem tentado distorcer a paternidade, a maternidade no mundo. Mas nós sabemos que a nossa fonte de vida é o Senhor. A nossa fonte de inspiração, de sabedoria é o Senhor. Então eu peço um novo nível de sabedoria e discernimento para essas mulheres que estão assistindo agora. Deus, que o Senhor trabalhe em cada coração, em cada mente, Deus. E para cada mentira que Satanás quiser levantar sobre a vida delas, Pai, o Senhor levante as suas verdades, Pai. Porque nós sabemos que uma nova geração está sendo formada. Uma nova geração de bebês que já tem um propósito e um destino traçado por ti, Deus, para ser resposta para essa nação. Para ser resposta não apenas para o Brasil, mas para outras nações. Eu sei que esses bebês estão sendo gerados por pais que, de fato, entendam o seu propósito, entendam a sua missão. E não apenas entendam, mas buscam da fonte, buscam diretamente de ti, como guiar e como direcionar esses bebês. E tudo começa na gestação e no nascimento. Essa primeira, faça com que cada um entenda a importância dessa primeira hora de vida dos bebês. E eu declaro, Deus, eu declaro que nós não seremos enganadas. Nós não seremos, nossos planos não serão frustrados. Os planos de nenhuma dessas mulheres serão frustrados. Nós viveremos um tempo de colheita sobrenatural em relação aos partos, um experimentar da tua presença sobrenatural, do teu milagre, Jesus, em cada nascimento e em cada gestação. Eu declaro isso sobre a vida de cada uma delas. Deus, obrigada pela doutora Flávia, que o Senhor cuide da vida dela, cuide do ministério dela, Senhor, que ela seja voz ativa e profética para declarar vida, para declarar bênção, para declarar milagres e poderes sobrenaturais, Jesus, sobre a vida de cada casal que ela encontrar, tanto aqui no Instagram, quanto na vida diária dela como médica, como na igreja. Deus, que o Senhor desperte essas mulheres, Deus. Que mais mulheres cheias da tua presença sejam levantadas. Que mais mulheres cheias da tua unção sejam levantadas como voz para declarar uma narrativa diferente sobre os nascimentos na nossa nação. É o que nós declaramos, Deus, e já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Oh, amém, amém. Que lindo, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, amém, amém. A gente já entra no manto aqui. Que delícia, a gente que é pentecostal não aguenta, né? Nathalie, você precisa cantar no próximo, hein? Oh, meu Ai, Deus. Senhor. Nathalie, muito obrigada, querida, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Se essa live abençoou você, 30 segundos para acabar. Compartilha e a gente se vê na próxima.